Olá, amigo ou amiga, é bom estar contigo mais uma vez para juntos podermos partilhar um pouco deste livro fantástico que é o livro de Gênesis e desta história, a história dos nossos princípios, quer o princípio da terra, quer o princípio desta grande família. Eu convido-te a que partilhes com os teus amigos o link da Rádio Tranquilidade, onde podes ouvir, ou então os nossos canais de YouTube ou Facebook 2 Minutos com Ele, onde, além deste vídeo, tu poderás encontrar outros vídeos, nomeadamente vídeos que são publicados diariamente com uma mensagem espiritual. Na lição da semana passada vimos de um modo mais detalhado a aliança feita com Abraão, uma aliança destinada a toda, não era só para Abraão, mas era destinada a toda a humanidade. Esta semana iremos ver a concretização da promessa que foi feita por Deus de que Abraão teria um filho das suas entranhas, para que a sua descendência pudesse abençoar então toda a terra. E vamos ver também a maior prova de fé que um ser humano pode encontrar nas Sagradas Escrituras. Abraão é um caso de longevidade acentuada depois da redução drástica nos anos de vida dos descendentes de Noé. Ele viveu 175 anos. O nosso texto base aponta para o final da história de vida de Abraão e é como um resumo da mesma. No capítulo 24 e no verso 1 do livro de Gênesis, ele diz assim: Abraão era já da idade muito avançada e o Senhor tinha-o abençoado de muitas maneiras. Talvez a bênção mais significativa, pois ela era a concretização da promessa de Deus. Essa bênção demorou cerca de 25 anos a acontecer. E essa bênção foi o nascimento do seu filho Isaque. A primeira vez que Deus promete que fará dele uma grande nação, um grande povo, é quando ele sai de Ur dos Caldeus, quando tinha 75 anos. Como vimos, foram muitas as peripécias porque Abraão passou até o nascimento desse filho. Abraão tem agora 100 anos e Sara 90, quando a promessa do Senhor se cumpre. Será que nós conseguimos imaginar a alegria daquele casal quando Sara sente alguma coisa diferente em si? Quantos cuidados desde o momento em que Sara ficou grávida? Naquele tempo não havia ecografias, não havia amniocentese para verificar, portanto, quando a pessoa engravidava muito mais tarde. Será que conseguimos imaginar o momento do parto com o anúncio do nascimento do tão esperado descendente? O capítulo 21 e os versos 1 e 2 descrevem assim aquele momento envolvendo sempre a presença de Deus na descrição que é feita por Moisés. Diz no versículo 1 do capítulo 21, o Senhor lembrou-se do que tinha anunciado a Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. E no verso 2, sendo Abraão já de idade avançada, Sara ficou grávida dele e deu à luz um filho, exatamente na altura do ano em que o Senhor lhe tinha anunciado. Mas quando nós continuamos a ler o capítulo 21, vemos que esse momento de alegria de Abraão se foi tornando uma preocupação por causa dos ciúmes de Agar e Ismael e a má relação que passou a existir entre Ismael e entre Agar, Sara e o próprio Isaque, ao ponto de Abraão ter de os mandar embora, portanto Ismael e Agar. Apesar de tudo, como dizem os versos 20 e 21 do capítulo 21, Deus tinha uma bênção especial para Ismael. Deus protegia o menino e ele foi crescendo, vivia no deserto de Parã e veio a ser atirador de arco. A mãe casou com uma mulher egípcia. Parece que as coisas corriam bem. Parece que as coisas corriam sem sobressaltos para a família de Abraão. Isaac foi crescendo, passaram cerca de 17 anos e agora Isaac tem aproximadamente 20 anos. Também faziam cerca de 17 anos que Abraão tinha recebido a última mensagem divina que está registada nas Sagradas Escrituras. De repente, veio outra revelação, propondo o maior teste de fé que poderia sobrevir a um ser humano. Este é, sem dúvida, o momento mais conhecido da história de Abraão. Um momento que desafia toda a racionalidade da fé. Embora não existisse de forma escrita o 6º mandamento de Deus, era bem conhecido na religião monoteísta. Este é um teste porque nenhum de nós gostaria de passar.
Porque será que Deus fez isto com Abraão? Testou desta maneira Abraão? Justamente com Abraão, que só tinha um filho totalmente legítimo. Um filho que por ele esperou, um filho porque ele esperou cerca de 80 anos, um filho que tinha sido garantido aos 75 anos e que demorou ainda 25 anos até nascer. E agora, 20 anos depois, Deus diz-lhe, conforme o capítulo 22 e verso 2, leva contigo o teu único filho, Isaque, a quem tanto queres, vai à região do Monte Moriá e oferece-o lá em sacrifício sobre um dos montes que eu te vou indicar. Abraão sabe que este teste de Deus coloca em risco a sua descendência. Mas Abraão também sabe que tudo o que Deus promete, ele cumpre. Ele confia totalmente em Deus. Ele aprendeu a ser totalmente obediente a Deus. Ele, ao longo dos seus 120 anos de vida, tinha sentido a mão de Deus na sua vida. Na sua relação com Deus, ele aprendeu a ouvir e a reconhecer a voz de Deus. Por isso o texto é muito claro na resposta de Abraão a Deus. Ele não negociou com Deus como tinha feito a respeito de Sodoma e Gomorra. Ele não disse que poderia oferecer, quem sabe, Ismael. Vê qual foi a resposta de Abraão agora no verso 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se cedo para pôr os arreios no seu burro, preparou lenha para o fogo do sacrifício e pôs-se a caminho para o lugar que o Senhor lhe indicara, levando consigo 2 criados e o seu filho, Isaque. Por que agiu Abraão assim? Paulo, escrevendo aos Hebreus, explica-nos exatamente porque é que ele agiu desta maneira. Vamos ao capítulo 11 de Hebreus, o capítulo da fé, nos versos 17 e 19. Pela fé, Abraão, ao ser provado por Deus, ofereceu Isaque em sacrifício. Aquele a quem Deus tinha feito as promessas, ofereceu o seu único filho em sacrifício. Abraão sabia que Deus tinha poder para dar vida ao seu filho, mesmo depois de morto. E, em certo sentido, Abraão recuperou o seu filho arrancado à morte. Este foi um ato de fé. Abraão não se importou com as consequências imediatas. Ele olhou para o futuro e sabia que, do mesmo modo que Deus tinha agido com ele no passado, cumprindo a promessa que lhe tinha feito, ele podia fazê-lo também no futuro. Por isso, quando chegaram ao Monte Moriá, ao local indicado por Deus para o sacrifício, perto de executar a ordem de Deus, Abraão ainda responde a Isaque que o Senhor proverá o cordeiro para o sacrifício. Ele está certo que Deus fará alguma coisa. Mas por que este estranho pedido de Deus? Poderás tu perguntar. Vê a resposta que Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 124, nos dá. Foi para impressionar o espírito de Abraão com a realidade do Evangelho, bem como para provar a sua fé, que Deus o mandou sacrificar o seu filho. A angústia que ele sofreu durante os dias tenebrosos daquela terrível prova foi permitida para que compreendesse pela sua própria experiência um pouco da grandeza do sacrifício feito pelo infinito Deus para a redenção do homem. Sim, através deste exemplo de fé de Abraão e da obediência de Isaque, nós podemos compreender o que se passou no céu entre Deus e Jesus. Deus ofereceu o seu Filho para ser morto por nós e Jesus aceitou. Ou melhor, na realidade foi Jesus que se ofereceu para ser oferecido em sacrifício pelos pecados da humanidade. Paulo resume isso no verso 8 do capítulo 5 da sua carta aos Romanos, quando diz: mas Deus mostrou-nos até que ponto nos ama, pois quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Como nos mostra o relato de Gênesis, o Senhor acabou por providenciar milagrosamente o carneiro para o sacrifício. E diz no verso 12 do capítulo 22 de Gênesis: e Deus disse-lhe: não levantes a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal. Agora já vejo que és obediente a Deus, pois estavas disposto a não poupar nem sequer o teu filho único por amor de mim. E depois Deus complementa
voltando à promessa feita 45 anos antes, quando do convite a sair de Ur. Vê o que dizem os versos 16 a 18 do capítulo 22. E disse-lhe, eis o que diz o Senhor, já que foste capaz de fazer isto e não poupaste o teu único filho, juro pelo meu bom nome que te hei de abençoar e hei de dar-te uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu ou como a areia da praia do mar. E eles hão de tomar posse das cidades dos teus inimigos. E depois no verso 18, através dos teus descendentes se hão de sentir abençoados todos os povos do mundo, porque tu obedecestes à minha ordem. É esta promessa de bênção que percorre toda a Bíblia e que chega até mim e que chega até ti mais de 4.000 anos depois. Eu e tu temos à nossa disposição essa nova terra prometida por Deus a Abraão e a toda a sua descendência. A nossa lição vai continuar com a morte de Sara e o seu sepultamento na terra que o Senhor tinha prometido. Sara foi a primeira pessoa da família de Abraão a ser sepultada nesta nova terra, na terra de Canaã, esta terra prometida por Deus. Depois da morte de Sara, vemos ainda que Abraão está preocupado com o casamento do seu filho. Ele não quer que ele case com os habitantes de Canaã. Ele, preocupado com a escolha de Isaac, que a escolha de Isaac possa fazer relativamente à nacionalidade de sua esposa, ele envia então o seu criado mais velho, mais experiente, que do mesmo modo que Abraão, confia a sua missão a Deus para ir procurar na família de Abraão, aquela família que tinha ficado em Ur, nas imediações de Ur, a esposa para o seu filho. É uma história relatada no capítulo 24 de Gênesis, cheia de orações e do cumprimento das orações e dos pedidos e rica em lições sobre a providência de Deus e sobre a liberdade humana. Essa liberdade é realçada na atitude de Labão e de Betuel, o irmão e o pai de Rebeca, deixando que Rebeca tome a decisão de se irá ou não. Vê o que dizem os versos 57 e 58 do capítulo 24. Eles responderam, vamos chamar a rapariga para sabermos qual é a vontade dela. Chamaram então Rebeca e perguntaram-lhe se estava disposta a ir com aquele homem. E ela respondeu, vou sim. A própria Rebeca tinha visto a mão de Deus na sua escolha para ser esposa de Isaac. E humildemente, mas de livre vontade, ela aceita este casamento. Eu gostaria de terminar, voltando ao texto base da nossa lição, no capítulo 1 do verso 20, no versículo 1 do capítulo 24 de Gênesis, onde diz, Abraão já era de idade muito avançada e o Senhor tinha-o abençoado de muitas maneiras. Apesar de alguns percalços, quando Abraão chamou a si a resolução de certos problemas, a grande parte da vida de Abraão foi uma vida de fé e confiança em Deus. E deve ser uma inspiração para cada um de nós. Aprendamos a confiar no Senhor, tu e eu, e vamos ver como Deus vai fazer as coisas da mesma maneira que fez com Abraão. Obrigado, bom Pai, pela lição tremenda da vida deste homem, Abraão. Ajuda-nos para que nós possamos aprender a ter a mesma confiança em Ti que ele teve, a mesma fé que ele teve, a mesma dependência de Ti que ele teve. Ajuda esta amiga e este amigo para que isto seja uma realidade também na sua vida. Obrigado por tudo. Obrigado por estas lições. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. É bom estar contigo, foi bom estar contigo mais esta lição. Para a semana iremos continuar, iremos agora para o neto de Abraão, Jacó. E o título da nossa lição será Jacó o suplantador, ou Jacó o enganador. Para a semana aqui nos encontramos para estudar um pouquinho mais. Um abraço, tenha uma boa semana e até lá.